momento, turma, eu vou falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, né? Que, de modo geral, quando a gente se refere a anti-inflamatórios esteroidais, são os conhecidos corticoides, né? Na nossa aula anterior, eu falei para vocês sobre anti-inflamatórios não esteroidais, que são os mais comuns, né? Bastante conhecidos, tais como nimesulida, diclofenaco, a ácido acetil salicílico, ibuprofeno, cetoprofeno, entre outros. E agora eu vou falar para vocês sobre anti-inflamatórios esteroidais, que são os conhecidos corticoides. E aí, turma, os corticoides, de modo geral, eles são substâncias não só medicamentosas, ou seja, o nosso organismo ele também produz, né, corticoides endógenos, tá? E o que seriam esses corticoides ou corticosteroides? De modo geral, são substâncias endógenas que estão quimicamente classificadas como esteroides, tá? E onde é que tem essas substâncias corticóidicas produzidas no nosso organismo? Essas substâncias elas são produzidas, né, pela glândula adrenal, ou também chamada de glândula suprarrenal, que fica disposta logo acima dos rins, tá? E, de modo geral, esses corticoides eles são produzidos pela a região do córtex, né? Porque a glândula adrenal ela é dividida em duas porções, a região medular, que é interna, e a região do córtex, que é externa. Essa região externa, né, chamada de córtex, produz, de modo geral, os corticoides, tá? Os corticosteroides endógenos, os corticosteroides produzidos pelo nosso organismo, tá? E esses corticoides, produzidos pela glândula suprarrenal, né, pelo córtex da glândula adrenal, ele é essencial para a vida. Por quê? Porque essas substâncias produzidas por essa glândula têm várias funções no nosso organismo, exerce várias funções no nosso organismo, que algumas vou comentar para vocês agora. Esta imagem, né, que mostra a glândula adrenal ou suprarrenal, é importante nós observarmos que essa glândula, né, ela fica disposta acima dos rins, tá? De modo geral, se você tem dois rins, terá duas glândulas adrenal, tá? Aí a glândula adrenal ela é dividida em duas porções, uma interna chamada medular e a região externa chamada de córtex. E cada porção dessa produz substâncias importantes ao nosso organismo. Por exemplo, a região medular produz adrenalina, tá? Estimula a produção de adrenalina. A região cortical, ou a região do córtex, produz, de modo geral, aldosterona, né, tá? Que é um hormônio que está relacionado aí à regulação de líquido do nosso organismo e sais minerais. Os hormônios androgênicos, tá? Ou androgênios, são responsáveis aí por questões de definição de hormônios sexuais masculino e feminino. E, por fim, os glicocorticoides ou corticoides, tá? Que tem uma importância enorme, turma, no sentido de regular algumas funções metabólicas, imunológicas, cardiocirculatórias no nosso organismo. E assim, o nosso principal glicocorticoide endógeno, né, produzido pelo nosso organismo, é o cortisol, tá? Esse cortisol, ele pode ser chamado de hidrocortisona. Ele é essencial para a vida. Em que sentido, turma? Nós precisamos do cortisol, por exemplo, para o desenvolvimento pulmonar, tá? Então, por exemplo, crianças que ainda estão em desenvolvimento fetal, quando tem toda a realização do pré-natal, que percebe que a criança, o feto, não está sendo desenvolvida, a região pulmonar, uma das situações que se faz é dar corticoides para eles, né? Corticoide sintético, para ele não, para a mãe, e isso acaba levando à maturação do pulmão fetal, tá? Como, por exemplo, dexametasona, prednisona. E, além disso, o cortisol, ele regula o nosso estado de vigília, né? No sentido de nos manter acordado, esperto, e, além disso, regula questões imunológicas, metabólicas, como regulação de carboidratos, tá? E também, ó, regula funções cardiovasculares, por exemplo, homeostásica, tá?
regula essa questão da presença de líquidos, de eletrólitos, por isso que ele é considerado essencial. Uma pessoa que não tem, por exemplo, as glândulas suprarrenal, consequentemente não produz o cortisol, é necessário que este indivíduo ele acabe literalmente tomando o corticóide sintético, né? Tomando o medicamento para repor essa falta do cortisol, tá? Mas o que tem a ver, por exemplo, os corticóides, né, nesse sentido? Só um momento. E aí, qual é a relação, por exemplo, do corticoide endógeno, aliás, exógeno, é um medicamento, com essa questão do uso quando se tem algum problema? Olha só, quando o indivíduo ele não produz o cortisol porque ele tem aí uma deficiência da não produção, porque não tem as glândulas suprarrenal, isso acaba interferindo nas suas funções metabólicas, cardiocirculares, e aí há necessidade, por exemplo, do uso de medicamentos que são corticoides. Por que isso acontece? Porque os corticoides, medicamentos, eles têm estrutura semelhante ao cortisol produzido pelo nosso corpo. Por ter uma característica semelhante, ele acaba literalmente, turma, facilitando a ação, ele acaba agindo como cortisol endógeno. E aí, de modo geral, né, os corticoides, eles têm ação anti-inflamatória. De que maneira, né? Os glicocorticoides ou corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais, eles têm a capacidade de modificar o processo inflamatório. E quando eu me refiro, né, capacidade de modificar o processo inflamatório, eu estou comentando em relação ao aspecto de minimizar, de diminuir a produção de substâncias que são precursoras da inflamação, tá? Os corticoides, né, medicamentos, eles são utilizados em dose farmacológica de cortisol e seus análogos. Significa o quê? Que os corticoides, como prednisona, prednisolona, dexametasona, budesonida, hidrocortisona, todos esses fármacos anti-inflamatórios esteroidais, eles são utilizados na sua concentração farmacológica, tá? E eles se assemelham ao cortisol produzido pelo nosso corpo. Tem que tomar muito cuidado com o uso de corticoides, pois eles podem, por exemplo, gente, encobertar processos infecciosos quando são usados por longo tempo. Em que sentido, né? Do que eu estou me referindo nessa característica aqui? Olha só, turma, o corticoide, já adiantando para vocês, um dos efeitos adversos, né, do corticoide é porque ele pode diminuir o nosso sistema imunológico, né? A pessoa ela tem uma pequena imunossupressão, acaba diminuindo a ação do sistema imunológico. Nesse sentido, quando se diminui a ação do sistema imunológico, o que acontece? O indivíduo ele acaba não demonstrando possíveis processos infecciosos. Por quê? Lembra, turma, que quando o indivíduo ele tem a infecção, né, o organismo ele está infectado por algum micro-organismo, o que acontece? O corpo, através do sistema imunológico, ele começa a mandar sinais e sintomas para mostrar que tem ali uma infecção. Mas como ele está tomando corticóide por muito tempo, ele não tem sistema imunológico adequado. Então, o processo infeccioso ele permanece ali, mas ele não é percebido pelo sistema imunológico, o que isso é muito ruim, visto que acaba não favorecendo a descoberta e a resolução desse processo infeccioso, tá? Então, gente, é um risco o uso de corticóide por muito tempo, porque isso pode levar a quadros, por exemplo, de não descoberta de processos infecciosos. Só um momento.
E aí, turma, é importante compreender que, de modo geral, que a gente tem que entender que os corticoides, eles são fármacos que eles deveriam ser utilizados apenas por um pequeno período de tempo, tá? Os corticoides, gente, eles são medicamentos que têm como medida paliativa, tá? E aí, quando eu me refiro nessa medida paliativa, é dizer para vocês que, de modo geral, precisa-se, por exemplo, usar o corticoide, resolver o problema e suspender o uso, tá? Para que não use por muito tempo. E aí, só um momento, arrumando aqui a entrada de alguns alunos. E aí, turma, diante dessa situação que eu estou comentando aqui para vocês sobre o uso de corticoides, é muito importante compreender que corticoides não são medicamentos que devem ser utilizados por um longo período de tempo, visto que os corticoides eles acabam levando a grandes processos no sentido de no sentido de literalmente prejudicar o indivíduo, devido a várias alterações farmacológicas, fisiológicas que pode acontecer, tá? Turma, só um momento que eu estou fazendo com que alguns alunos eles entrem aqui na turma. E aí, turma, outro aspecto muito importante é que quando se utiliza o corticoide, o que que se pretende com ele? De modo geral, minimizar os sinais e sintomas e entender qual é a situação que está levando aquele problema, qual é a causa subjacente da doença. Nesse caso, tem que resolver essa situação subjacente para assim deixar de utilizar o corticoide, tá? E aí, gente, os corticoides, eles são tão importantes, principalmente quando se envolve, por exemplo, reações alérgicas a fármacos, soro e transfusões, asma brônquica, rinite alérgica. De modo geral, os corticoides são excelentes fármacos anti-inflamatórios que, além de exercer uma ação anti-inflamatória, pode ser utilizada em casos, por exemplo, de alergias, inclusive alergias graves, né? Hoje, sem dúvida, um dos protocolos para o tratamento de reação alérgica a animais, a picadas de inseto, a poli, a próprio medicamento é corticoide, tá? Corticoide é bastante utilizado. Por exemplo, na asma brônquica, o corticoide, gente, ele tem como eu posso dizer para vocês, os corticoides na asma brônquica é um dos tratamentos pilares. O que seria isso? É necessário, quando o paciente ele tem asma brônquica, utilizar corticoide, tá? Turma, apesar de eu estar comentando aqui para vocês
que uma pessoa que utiliza corticóide, ela não deve utilizar por um longo período de tempo, vai ter doenças, vai ter situações que as pessoas acabam tendo que utilizar por muito tempo. E aí, quando essas pessoas utilizam por muito tempo, elas têm que procurar mecanismo de tentar minimizar os efeitos adversos do uso prolongado do corticóide, que eu vou falar para vocês mais na frente. E aí, turma, de modo geral, retomando esse slide, que é a cascata do ácido araquidônico, que eu já até mostrei para vocês na aula anterior, exemplifiquei toda essa cascata, é só para tentar explicar para vocês o mecanismo de ação dos corticóides. Primeira coisa, nós temos que entender, corticóide, qual é a sua principal função farmacológica? Anti-inflamatório. E por que que ele age como anti-inflamatório? Lembra-se, turma, que quando nós temos um processo inflamatório, isso significa que o nosso organismo está produzindo algumas substâncias que levam à inflamação, tal como prostaglandina, tá? E o responsável pela produção da prostaglandina é o ácido araquidônico, que é convertido pela enzima ciclooxigenase em prostaglandina, tá? Mas da onde vem o ácido araquidônico? O ácido araquidônico, ele vem do fosfolipídio de membrana, tá? Lembra que as membranas celulares são formadas por fosfolipídio. E aí, quando o indivíduo ele tem uma lesão, quando o indivíduo ele sofre um trauma, essa célula, né, a membrana celular, ela acaba se rompendo e liberando esse fosfolipídio. Aí, tem uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa enzima ela vai converter o fosfolipídio em ácido araquidônico. E aí esse ácido araquidônico vai ficar livre para dar origem à prostaglandina pela enzima ciclooxigenase. O que que acontece? Os glicocorticoides, eles têm a capacidade de produzir, né, de estimular a produção de lipocortina, que é uma substância inibidora da fosfolipase A2. Uma vez que não tem a ação da fosfolipase A2, esse fosfolipídio ele não vai ser convertido em ácido araquidônico, logo não vai ter o substrato para dar origem à prostaglandina. Não tendo prostaglandina, o processo inflamatório ele diminui, ele não se mantém. Ou seja, de modo geral, os anti-inflamatórios esteroidais, ou seja, os corticoides, eles acabam agindo por estimulação da lipocortina, bloqueando a fosfolipase e não tendo essa conversão da fosfolipase em ácido araquidônico. E aqui, turma, nós temos, né, os glicocorticoides ou os corticoides que são utilizados aí com efeitos anti-inflamatórios, né? De modo geral, esses corticoides eles podem ser classificados quanto ao seu efeito e potência. E aí, em relação ao seu efeito, tem de ação curta, ação intermediária e ação prolongada. E aí, quando eu falo em relação à ação, é o tempo que age, tá? E potência é a capacidade de chegar a um efeito máximo. E aí, os de ação curta, ou seja, que haja até 12 horas, nós temos aí a cortisona e a hidrocortisona, tá? De ação intermediária, que age de 12 a 36 horas, nós temos a prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona, que inclusive essa triancinolona, gente, é encontrado muito em pomadas, em pomadas, cremes, géis, que é utilizado na boca quando a pessoa está com afta, por exemplo, aquele gel que é o oncinolon, ele é triancinolona, tá? E o de ação prolongada e, consequentemente, mais potente, que age por mais de 48 horas, nós temos a parametasona, dexametasona, betametasona e o cortivazol. Sendo, gente, que os mais conhecidos fármacos corticoides, né, utilizados na prática, é a prednisona, tá? E a prednisolona. Também é utilizado muito a dexametasona e a betametasona. São os fármacos
corticoides mais utilizados, tá? Turma, dentre as características, né, dos anti-inflamatórios, algo que me chama muita atenção e que vocês precisam também entender mais dos anti-inflamatórios, principalmente os corticóides, não é somente a sua ação, mas também os seus efeitos adversos. Turma, os corticóides, eles têm a capacidade de levar a ações graves, efeitos adversos bastante graves, tá? E isso vai depender principalmente do uso prolongado. Quanto mais for prolongado o uso do corticóide, maior risco desses efeitos, tá? Então, os corticóides, quando são utilizados por muito tempo, eles podem fazer com que o indivíduo eles fique mais suscetível a infecções, mesmo por micro-organismos que normalmente são inócuos ou pouco agressivos. O que seria isso? Olha só, o nosso corpo, nas superfícies das mucosas, nas superfícies epiteliais, existe a presença de fungos e bactérias, tá? E que a nossa flora bacteriana, a nossa microbiota, ela tem a capacidade de manter adequado sem o desenvolvimento de doenças. Contudo, quando se utiliza demais o corticoide, esse corticoide, por inibir ou por suprimir o sistema imunológico, acaba facilitando com que esses micro-organismos, que antes era inócuo, ou seja, não tinha efeito nenhum no organismo, não era nocivo, passa a ser nocivo. Como, por exemplo, a levedura da cerveja. A levedura da cerveja não é para ocasionar nenhuma doença no nosso organismo, mas se eu tiver com o sistema imunológico debilitado, ela pode levar, por exemplo, gente, à formação de bolores, de placas esbranquiçadas, por exemplo, na boca, na língua, tá? Outro exemplo aqui é a candidíase. A Candida albicans é um fungo presente na microbiota da cavidade oral, da cavidade vaginal. E aí, quando a pessoa utiliza o corticoide por muito tempo, acaba levando a uma imunossupressão e essa Candida albicans acaba se multiplicando demais e leva a candidíase. Tá? Outro ponto associado ao uso dos corticoides. Os corticoides, turma, são fármacos que levam à imunossupressão, ou seja, diminui o sistema imunológico. Nesse sentido, o que é que acontece? É, os, os, as células de defesa, de modo geral, elas têm a capacidade, turma, de ajudar na cicatrização, tá? Quando se pensa em cicatrização, tem a presença de células de defesa, né? Células imunológicas. Quando se utiliza demais o corticóide, esse corticóide ele acaba diminuindo essas células que vão ajudar na cicatrização. Logo, quem tem ferimentos e utiliza por muito tempo o corticóide, acaba tendo uma dificuldade aí na cicatrização, na reparação, tá? Outro ponto, maior probabilidade de surgir ferimentos por diminuição da atividade dos fibrócitos, tá? Lembra, gente, que fibrócitos são células que ajudam aí no fortalecimento do nosso tecido, e aí quando se utiliza demais corticóides, esses fibrócitos, essa atividade acaba sendo diminuída, e aí acaba tendo maior facilidade de surgir ferimentos, tá? Outro ponto muito importante é porque os corticóides, eles podem levar, por exemplo, a osteoporose, pois acaba inibindo a função dos osteoblastos, que são células do tecido ósseo que ajudam aí na calcificação.
O uso prolongado de corticoide pode levar à hipercoagulabilidade do sangue, ou seja, há uma probabilidade grande do uso de corticoide levar a trombose, principalmente em mulheres que já têm tendência a ter trombose, e se utilizar, por exemplo, anticoncepcional, associa-se mais a isso ainda. E também pode levar a desordens menstruais. Lembrando, gente, que os corticoides são fármacos semelhantes ao hormônio produzido pela nossa suprarrenal, que é o cortisol, tá? E como é um hormônio, quando se utiliza hormônio, principalmente mulheres têm a tendência de desregular todo o ciclo. E possíveis efeitos do uso em longo prazo, né, dos corticoides, por mais de 6 meses. Supressão da capacidade de produzir seu próprio cortisol. Então, pessoas que utilizam demais o corticoide, acaba o cortisol endógeno sendo inibido, já que o corpo percebe que não precisa ser produzido porque está tendo em grande quantidade, porque está vindo da medicação, tá? É tanto que quando o indivíduo utiliza por muito tempo o corticoide, ele precisa, turma, de modo geral, quando for deixar de usar, ele precisa, como posso dizer para vocês, fazer o desmame, tá? E diminuindo gradativamente o uso do corticoide. Como eu comentei para vocês, o corticoide ele diminui a função dos osteoblastos, o que pode levar à osteoporose. Pode ter perda da massa muscular e, consequentemente, fraqueza. Catarata no olho, tá? Que associada a isso, o glaucomo. E como mexe com a característica do metabolismo lipídico, pode levar à obesidade. Inclusive, um dos efeitos adversos mais comum, que logo é notado pelas pessoas que utilizam o corticoide, é o aumento do peso, é a obesidade. Os corticoides, gente, além de aumentar o peso por causa do aumento de lipídios, de tecido adiposo, ele também ajuda aí na retenção de líquido. A pessoa fica inchada. E um dos grandes problemas associado, né, à questão do uso dos anti-inflamatórios esteroidais, dos corticoides, gente, é quando se utiliza por muito tempo, né, prolongado, o indivíduo ele pode desenvolver essa síndrome de Cush, tá? Essa síndrome de Cush é uma desordem metabólica que pode acontecer na pessoa quando se utiliza por muito tempo, tanto os medicamentos, né, os corticoides sintéticos, como também por alguma desordem, por algum problema metabólico, ele acaba produzindo muito cortisol, tá? E aí, o que seria essa síndrome? É um conjunto de sintomas que o indivíduo vai apresentar, entre eles, vai apresentar um inchaço na região da face, tá? Vai ficar hiperitêmica, a região das costas, do dorso, pode ter o aparecimento de acúmulo de gordura, tá? Se chamando aí de giba, tá? Que é esse acúmulo de gordura na região dorsal. Pode apresentar estrias inflamatórias, que são essas estrias vermelhas, e uma má distribuição de gordura, de lipídios no corpo. E isso vai influenciar em problemas cardiocirculatórios, em resistência à insulina e outros processos associados. Lembrando que, para o desenvolvimento da síndrome de Cush, tem que se utilizar por muito tempo o corticoide, tá? E, como eu comentei anteriormente, gente, os corticoides, eles podem acabar elevando a pressão arterial. Por quê? Porque os corticoides, eles favorecem, nesse sentido, a retenção de líquido. E uma vez que se retém líquido, aumenta o volume de sangue, ou tem edema, isso dá uma sobrecarga no coração para que ele bombeie mais forte, para que ele bombeie mais
mais rápido, e isso faz com que ocorra o aumento do débito cardíaco e também aumenta a resistência periférica, consequentemente aumentando a pressão arterial. É muito importante compreender que os corticóides, quando são administrados em pacientes que são hipertensos, tá? Em pacientes que são hipertensos, eles devem ter um controle, deve tentar diminuir o consumo, por exemplo, de sódio, que está relacionado à retenção de líquidos e outros aspectos. E, por fim, em relação à aula de anti-inflamatórios, de corticoide, porque na semana passada eu falei dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas finalizando essa aula de anti-inflamatórios, que são os corticoides. Qual é a indicação clínica do corticoide? Né? Para que serve? O que acontece? Nós temos aqui, de modo geral, né? Os corticoides eles servem para terapia de reposição hormonal, tá? Pode ser utilizado também o corticoide para terapia de imunossupressão, para terapias antialérgicas e também pode ser utilizado o anti-inflamatório, o corticoide também como anti-inflamatório. Então, gente, observa que de modo geral, olha a quantidade de aplicações terapêuticas que pode ser utilizado os corticoides, tá? E dentre os aspectos anti-inflamatórios, né, o corticoide também pode ser utilizado para traumas articulares, rinite alérgica, asma, esclerose múltipla, fibrose cística, doença inflamatória intestinal, anemia hemolítica, edema cerebral, choque séptico, controle da êmese, coadjuvante no tratamento do câncer e estenose esofágica. Ou seja, tem muitas aplicações com o uso dos corticoides. Alguma dúvida, turma? Alguma pergunta? Turma, se não há nenhuma dúvida, tá? Eu irei encerrar